Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para partilhar com vocês a palavra, com um tema que ao mesmo tempo é muito duro, é muito difícil, até de certa forma até indigesto, mas também é um tema que nos leva a uma reflexão e a uma decisão. O tema da nossa passagem: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E essa palavra ela tem que nos motivar, é uma palavra que tem que nos incomodar, tem que abalar de tal forma que nós renunciemos a tudo aquilo, a toda essa essência que nós temos, essa raiz que nós temos, que nos impele a fazer aquilo que nós não queremos, e que nós possamos realmente fazer aquilo que o nosso coração manda, aquilo que o nosso espírito nos motiva a fazer. Eu acho assim, que no momento da condução do Walter aqui, estava pensando muito nisso, fiquei até preocupado, que ele começou a fazer pregação antes de mim. Fiquei preocupado, falei, meu Deus do céu, não vai sobrar nada para eu falar, né? Mas Deus, na sua misericórdia, na sua grandeza, Ele tem para nós uma reflexão muito profunda. Essa passagem que nós vamos ler está na carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 7, dos versículos de 16 a 26. Esse capítulo da carta aos Romanos, ele é considerado um dos capítulos mais difíceis para a gente conseguir assimilar aquilo que é a mensagem que Paulo tem para nós. Eu queria te convidar nesse momento a abrir a carta de Paulo a Romanos, Essa passagem ela tem como título, né, 2 versículos antes ali, a impotência da lei diante do pecado. Começamos a ler a partir do versículo 16. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa, mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei: quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz que sou! Quem me livrará desse corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus, de outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Palavra do Senhor. Essa passagem que Paulo escreve aos Romanos ela demonstra, né, uma situação que Paulo viveu,
eu até acredito que não seja exatamente, ao escrever essa carta, ele esteja falando necessariamente de uma experiência pessoal. Pode sim ter falado disso, mas uma vez que ele escreveu essas palavras para a comunidade em Roma, o que ele quis dizer é que a nossa vida de cristão, de um modo geral, acontece isso, graças à nossa raiz de pecado. Nós herdamos o pecado lá do pecado original, né, cometido por Adão e Eva, e essa raiz de pecado todos nós carregamos, todos nós somos herdeiros desse pecado, consequentemente todos nós somos escravos e privados da graça de Deus. Essa passagem, se você ler esse capítulo até o versículo 24, você se coloca numa situação de mais absoluto desespero. O que Paulo expressa aqui nessa carta é exatamente esse conflito e essa incapacidade. Ele fala aqui no versículo 24: homem infeliz que sou. Meu Deus, eu sou um infeliz, porque eu sei o que eu quero, o que eu preciso fazer, mas eu acabo fazendo aquilo que me aborrece, aquilo que não agrada a Deus. Quantas vezes no nosso dia a dia nós sabemos aquilo que é certo para fazer e acabamos fazendo, muitas vezes até inconscientemente, aquilo que é errado. Ele fala do pecado que habita em mim, e nessa passagem, o mal que habita em mim, às vezes a gente pode ficar pensando assim, não é a tentação do diabo que está em mim, mas é muito mais, é muito além disso. Esse mal que há em mim, esse pecado que existe em mim, já existia quando você nasceu. Nós fomos concebidos no pecado original. E aí, quando Paulo coloca que nós temos essa raiz de pecado, nós corremos um risco muito grande de interpretar essa palavra, porque nós podemos adotar extremos em relação a ela. Nós corremos dois riscos muito grandes. Nessa passagem que ele fala: eu não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas sim um pecado que em mim habita. A gente acaba caindo na tentação até de achar assim, de colocar essa ação maligna, essa ação movida por esse pecado, culpando unicamente o pecado que habita em mim. É como se a gente estivesse empurrando essa culpa para outro. Mas esse pecado está em quem? Está em cada um de nós. É esse pecado que, por mais que você saiba aquilo que precisa ser feito, você acaba agindo de uma maneira contrária. Quando Paulo coloca que a lei em si é boa, ele, aqui no versículo 16, e se faço o que eu não quero, reconheço que a lei é boa. Isso quer dizer o quê? A gente só toma consciência do nosso pecado a partir do momento em que você tem conhecimento da lei. E a gente pode ver isso no nosso dia a dia. Hoje em dia nós temos uma consciência tão elástica, não é mesmo? Que a gente sabe aquilo que é certo, mas você acaba deixando a coisa correr meio bamba, correr meio solta, não é? Isso vai nas pequenas coisas. Você quer ver um exemplo claro? Então, aqui nós estamos falando da lei de Deus, mas vamos colocar como um Código Nacional de Trânsito. Quem é motorista aqui sabe o que é isso, né? Quantos de nós muitas vezes sabemos aquilo que nós devemos fazer, mas acabamos fazendo aquilo que não deveria? Eu costumo dizer que aqui em Belo Horizonte nós temos uma característica muito grande, que é vergonhosa, mas não deixa de ser engraçada, né? Eu tenho um cunhado que é de São Paulo, e uma vez eu estava falando com ele, ele falou: já reparou que interessante que aqui em Belo Horizonte as pessoas usam o pisca-alerta como se fosse um altas, né? Eu sei que eu não posso estacionar aqui, tem uma placa de todo tamanho aqui, proibido estacionar, mas eu vou parar aqui e vou ligar meu pisca-alerta de altas, né? O guarda não pode me multar não, porque eu estou com o meu alerta ligado, né? Estou ali ocupando uma vaga de idoso, uma vaga de uma pessoa com deficiência física, não, estou com o meu pisca-alerta ligado, então ninguém pode me incomodar, né? E a gente é um pouco assim também na nossa vida espiritual. Quantas vezes a gente fica assim, vivendo só na misericórdia, e fica assim, eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu sou pecador, mas eu confio na misericórdia de Deus, eu estou na graça porque o meu Jesus, ele é misericordioso, ele vai me elevar,
essa minha raiz pecadora, afinal de contas Ele morreu por mim naquela cruz, não é assim? Quantos nós pensamos, talvez caímos nessa tentação de poder se sentir um pouco livre para pecar, porque afinal de contas, eu estou pecando, não sou eu que estou pecando, é o mal que está em mim, que está me provocando a isso, né? E a gente acaba tomando uma postura meio que passiva na história, falando, eu sou uma vítima, entendeu? Eu não sou o ator, que é a pessoa que está agindo, não, eu sou uma vítima, eu não tenho culpa, porque o pecado que está em mim é que está me movendo a fazer aquilo que eu não quero. Só que isso é um grande erro, isso é um grande engano, porque se o pecado está em você, meu irmão, ele vai te levar para o inferno, sim, você vai perder a graça de Deus por isso. Eu ouvi uma vez um pregador falando sobre esse mal que está em nós, esse pecado que existe em nós. Ele falava assim, que é mais fácil você expulsar uma legião de demônios de dentro de uma pessoa do que conseguir arrancar o mal que existe dentro dela. Por quê? Porque o mal que está em nós, só existe uma maneira dele sair, que é através de uma atitude pessoal, de total renúncia e de uma ação para se livrar dele. Paulo, quando ele coloca nessa passagem uma dualidade, né? Que é o bem que eu quero, deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. É como se fosse uma grande queda de braço, não é? É como você pensando assim, eu tenho um lado meu que é espiritual e um lado meu que é carnal. Quando eu falo da nossa raiz pecadora, é a nossa carne que fala, né? A gente tem uma expressão que a gente usa muito, que a carne é fraca, né? A carne é fraca, não, eu pequei porque a carne é fraca. Mas quem foi que falou sobre a carne ser fraca? Você está usando isso aí só uma parte da frase e usando ela num contexto totalmente errado. Quem falou que a carne é fraca foi o próprio Jesus. Jesus, naquele momento que estava ali, naquela agonia no horto, ele falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer com isso? Que nessa dualidade, a carne fraquejava sim, mas o espírito estava pronto. O espírito está pronto. Então, quando a sua carne estiver fraca, o seu espírito tem que estar pronto. Vocês conhecem aquela história do monge falando sobre os dois lobos? Que existe um lobo que me impele a fazer o mal e tem um lobo que me impele a fazer o bem. Eles têm a mesma força com direções opostas. E aí, qual deles é que vai vencer? É aquele que você alimentar mais. Assim também é essa dualidade na nossa vida, entre o mal que eu não quero fazer, mas eu faço, contra o bem que eu quero fazer e não faço. Você precisa saber quem que você quer alimentar. Quando a gente pensa nessa raiz pecadora, como é que você faz para arrancar isso de você? Você tem que aprender a subjugar a sua carne. Você precisa vencer a sua carne, porque quando você sucumbe ao desejo da sua carne, e nesse desejo vai em inúmeras coisas, seja a sua ira, a sua raiva, a sua maledicência, a sua vontade de fofocar, a sua vontade de prejudicar o seu irmão, de mentir, de cobiçar as coisas do outro. Essa é uma raiz que é sua. Cada um tem uma tentação baseada naquilo que é fraqueza para si. Cada um de nós tem a sua própria tentação. Por isso que é diferente quando você passa a comparar a pessoa ter pecado e a pessoa cometer pecado. Existe uma diferença muito grande. Ter pecado todos nós temos, porque nós temos essa nossa essência maligna. Nós temos em nós essa raiz de pecado. Por isso que nós temos essa tendência. E a partir do momento em que você fraqueja, que você consente naquela tentação, a partir do momento que você cede aquilo que está te tentando, cada um tem a sua tentação. Tem gente que tem a tentação aí de fofocar da vida dos outros, tem gente que tem a tentação de falar mal, tem gente que tem aquela tentação de cobiçar aquilo que é do outro, seja a esposa, seja o marido, seja os seus bens. Tem gente que tem inveja, tem gente que tem ira. Cada um tem a sua tentação.
No momento que você sucumbe para ela, você está assim cometendo o pecado. No momento que você aceita e sucumbe, você está em pecado, e o pecado te afasta de Deus. Isaías, no capítulo 59, ele fala: não é a mão do Senhor que é incapaz de te alcançar, e nem os ouvidos dele demasiado surdos para te ouvir, mas são os seus pecados que criam uma barreira, e que de forma que aquela face, você não consiga alcançar aquela face. O que nos afasta de Deus é o nosso pecado, e que isso fique bem claro: o nosso pecado não afasta Deus de nós, o nosso pecado nos afasta de Deus, é diferente. Então essa raiz maligna nós precisamos combater com atitude, Não existe ninguém que possa repor a mão por você e tirar de você aquilo que você tem de mal, essa raiz maligna. Isso é uma atitude que tem que ser sua. A prática do jejum na igreja católica, ela é estimulada justamente para isso. Quando nós fazemos o jejum, o que nós estamos fazendo? Mortificando o nosso corpo para enfraquecer a nossa carne e assim fortalecer o nosso espírito. Por isso que é tão salutar para nós espiritualmente a prática do jejum. Mortificar o nosso corpo de forma a enfraquecer a nossa carne para fortalecer o nosso espírito, porque assim o espírito vai estar pronto, apesar da carne ser fraca. Eu queria continuar até ressaltando um pouco nos versículos 25 e 26. Eu queria convidar vocês também a ler os versículos 1 e 2 do capítulo 8, para que vocês possam entender que apesar de toda essa situação negativa, de pensar que nós estamos numa situação sem esperança, tem tradução que fala que nesse versículo 24, em vez de homem infeliz, fala miserável homem que sou. Lemos aqui no capítulo 25, olha, o apóstolo Paulo ele fala: graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim pois, de um lado pelo meu espírito sou submisso à lei de Deus, de outro lado por minha carne sou escravo da lei do pecado. Até um pouco antes de ler esses versículos 1 e 2, a gente para a gente poder pensar sobre o apóstolo Paulo, né? Paulo é uma das colunas da igreja. Ele junto com Pedro formam realmente a pedra angular da nossa igreja. Foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Era um homem que era submisso à lei, muito antes dele conhecer Jesus, dele ter aquela experiência de queda que ele teve, de passar por aquela cegueira, de ter sido arrebatado, atropelado por Jesus. Muito antes disso ele já era um ferrenho defensor da lei. Era uma pessoa que observava assim a lei, ele era fiel à lei, mas era aquela pessoa tão defensor, tão fiel à lei, que ele acaba ficando cego, Quantos de nós ficamos extremistas muitas vezes, que essa palavra às vezes ela pode nos dar tendência do extremo da libertinagem, de pensar: porque eu tenho uma natureza fraca, mesmo a carne é fraca, então eu vou pecar à vontade e vou contar com a graça de Deus aqui para me salvar. Ou então de você ficar muito preso na lei e começar a se sentir como aqueles fariseus, que iam para a oração, aquela passagem do fariseu e do publicano, e chegar na frente e falar: olha, graças te dou, meu Deus, porque eu sou um escolhido, porque eu estou aqui, não estou como esse publicano que é pecador. Não é assim? A gente tornar-nos arrogantes por conta desse conhecimento da palavra. Que isso não aconteça conosco, que possamos realmente ter sim fidelidade à lei, sim, de sermos obedientes à palavra de Deus, mas que também nós não percamos também essa questão da nossa humildade, da nossa serenidade. Eu te convido agora a ler no capítulo 8. O Espírito dá a vida. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo.
A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. A nossa salvação está em Jesus. E é através desse Espírito Santo que nós constantemente estamos clamando. E é através desse Espírito Santo que nós, no nosso grupo de oração às quintas-feiras, clamamos que se derrame sobre nós, que venha como um batismo de fogo em nossas vidas, que venha trazendo uma purificação para os nossos sentimentos, que venha guiar os nossos caminhos. Você vai estar nutrindo o teu espírito. E sim, meu irmão, faça assim jejum. A prática de jejum, ela é saudável. Eu não estou falando para você passar fome, não, entendeu? Existe um livro que fala das práticas de jejum e que nos ensina várias técnicas de como fazer jejum sem necessariamente você ficar sofrendo uma privação total. Você precisa realmente fazer uma mortificação. Isso é importante para que você consiga realmente enfraquecer a sua carne, para fortalecer o seu espírito. Só para sintetizar o final aqui, essa lei, ela é sintetizada numa passagem que Paulo coloca na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, que fala: porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo mesmo falou que toda a lei ela sintetiza em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É essa a mensagem que tem para você essa noite. É assim que você vai vencer essa raiz maligna que está dentro de você: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque você vai conseguir vencer essa raiz maligna que tem em você. Essa é a nossa herança de pecado, essa é a nossa escravidão do pecado. Por quê? Se você ama o seu próximo assim como você ama você mesmo, você não vai fazer com ele aquilo que você não gosta que faria com você. Amém? A gente pode citar N exemplos. Se eu não gosto de ser traído, por que eu vou trair? Se eu não gosto que mintam para mim, por que eu vou mentir? Se eu não quero que cobicem as minhas coisas, eu também não vou cobiçar as coisas dos outros. Você agindo dessa forma, eu tenho certeza, meu irmão, que você vai manter a graça de Deus na sua vida, e você vai conseguir sim vencer essa sua carne. Você vai conseguir superar os apelos dessa sua carne, e vai ter um espírito forte, que é isso que nos aproxima de Deus. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e faça um exame de consciência. Olha para dentro de você, se coloca diante de Deus como você está. Reconheça-se pecador. Reconheça aquilo que te afasta de Deus. Olhe para dentro do seu coração. Reconheça aquilo que te afasta. E peça que o Espírito Santo venha nessa noite. Não para arrancar, não para tirar de você esse mal, essa tentação, mas que Ele venha te fortalecer para que você consiga superar, para que você consiga enfrentar essa tentação. Eu não sei quais são as pedras, eu não sei quais são essas armadilhas da sua vida, eu não sei o que é aquilo que te afasta, mas você sabe. Apresenta para o Senhor nesse momento e peça: vem Espírito Santo, vem dar-me condições, vem Senhor, venha me dar forças, para que eu possa vencer, Senhor, para que eu possa sim subjugar essa minha tendência, sim Senhor, para que eu possa vencer, para que eu possa, Senhor, resistir, porque isso não me pertence. Sim Senhor, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor quebre, Senhor, toda essa herança maligna que eu tenho trazido em mim. Eu peço, Senhor, que Teu Espírito Santo venha nessa noite me trazer robustez, que me dê forças, para que eu consiga enfrentar aquilo que me afasta de Ti, para que eu consiga derrubar todas essas barreiras que o meu pecado criou entre nós, e que o Senhor possa me ouvir, Senhor, ouvir o meu clamor,
Eu te clamo, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha romper com toda essa barreira, quebrando, Senhor, essas amarras, me ajudando, Senhor, a superar essa minha tendência, Senhor, a pecar, essa minha raiz pecadora, Senhor. Arranca do meu coração, Senhor, dá-me força, Senhor, porque eu agora nessa noite eu renuncio ao meu pecado, eu renuncio, Senhor, a tudo aquilo que me afasta de Ti. Essa minha tendência, Senhor, essa minha fraqueza, Senhor, eu quero ser forte em Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Sei que a carne é fraca, quando bem quero fazer, sinto o mal me corromper, intruso de mim, eu mesmo me ruim, dentro em meu corpo, às vezes sou sei que a carne é fraca, quando bem quero fazer, sinto o mal me corromper, intruso de mim, eu mesmo me ruim, nessa hora, até o sangue. Mas tenho a certeza, quando sabe que sou forte em minha pobreza, Deus será minha sorte. Mas tenho a certeza, quando fraco é que sou forte em minha pobreza, Deus será minha sorte. Piedade, 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 piedade de nós, piedade, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.